Hoje, no nosso quadro, eu recebo a nossa convidada, a doutora Cassandra Costa, que é oftalmologista, para falar sobre o cuidado da visão das crianças com autismo. Entre tantas terapias, é comum que as crianças que têm o transtorno do espectro autista estejam sempre envolvidas em muitas atividades. Mas muitas vezes existe um ponto que não pode deixar de ser observado. É exatamente a questão do cuidado com a visão. E é por isso que a gente trouxe essa profissional para conversar com a gente. Bom dia, doutora. Bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Sempre é bom estar aqui nesse programa que está de braços abertos, né? Principalmente para saúde ocular. E eu sempre falo, a visão, ela é a janela da alma, é o primeiro de tudo. E não poderia ser diferente, né, nas pessoas neurodivergentes. É verdade. E ainda quando a gente fala de neurodivergência, que a gente conversa de maneira mais específica do autismo, muitas vezes há, dependendo do grau do autismo, uma dificuldade de comunicação. Muitas vezes essas crianças não vão saber comunicar uma dificuldade visual. Quando os pais devem fazer essa avaliação ou acender um alerta que tem algo que não está ali dentro do padrão da normalidade do desenvolvimento visual da criança? Excelente pergunta. Em qualquer neurodivergente, a gente já tem uma dificuldade de contato visual. E a saúde ocular, ela tem que iniciar independente se é neurodivergente, típico ou atípico, desde o nascimento. A gente começa pelo teste do olhinho e, graças a Deus, agora faz parte do rol, né, do Ministério da Saúde, o teste do olhinho. E depois do teste do olhinho, a reavaliação com 1 ano e depois todo o tempo. Independente se a criança é escolar ou não, ela precisa ser examinada anualmente. E qualquer pessoa, depois disso, precisa ir ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. A gente ainda deixa um período para adultos de 2 anos, mas eu sempre aconselho ser anualmente a visita ao oftalmologista para cuidar da visão. Existem algumas características visuais comuns em pessoas com TEAs, doutora? Sim. Primeira coisa é o que a gente já conversou, sobre a baixa do contato visual. Então, já fica uma dificuldade para esse exame oftalmológico, certo? A gente sabe que 38% das crianças com transtorno do espectro autista, elas apresentam estrabismo, mas além do estrabismo, a gente tem outros problemas oftalmológicos a serem analisados, né? Um deles é sobre a refração comum sobre o óculos e a gente precisa melhorar esse contato visual. Você imagina, se a pessoa já não tem um neurodesenvolvimento bom, já não consegue o contato visual pelo cérebro, imagine sem enxergar, né? Então, dificulta, é um desafio maior. E a primeira coisa é avaliar essa refração, se a criança realmente tem uma acuidade visual boa ou não. Isso, às vezes, se torna assim, um desafio para o colega ou para o médico que está examinando. Por quê? Porque como a criança tem pouco contato visual, a gente precisa atraí-la de alguma forma. E a gente precisa ter a sensibilidade, né, com essas pessoas neurodivergentes. A primeira sensibilidade que eu falo é sobre o transtorno sensorial. O ambiente da sala, a temperatura, como que você vai receber, qual a vestimenta que você está postando. Porque até a vestimenta, se ela for assustadora, às vezes assusta na hora do exame oftalmológico. Se os aparelhos, nós usamos muitos aparelhos, né, no exame oftalmológico. A gente começa pelo autorrefrator, que é para colocar o rosto. Então, a gente tem que explicar para a pessoa, olha, aqui vai ser colocado, você vai ver uma figura, vamos com calma. Se tiver frio, já vai ser um transtorno sensorial para a criança ou para a pessoa neurodivergente. Então, a gente tem que se preocupar com todo o ambiente, desde a recepção acolhedora, ao tempo de espera na hora do consultório, que são pessoas que não têm a capacidade do tempo de espera prolongada. Então, a gente tem que orientar toda a equipe. Se chegar uma pessoa neurodivergente, precisa diminuir de alguma forma esse tempo de espera. Então, tudo isso tem que ser organizado e pensado dentro do consultório oftalmológico para as pessoas neurodivergentes. Olha, que conversa esclarecedora, maravilhosa sobre esse assunto. A gente está recebendo hoje também, doutora, na nossa cozinha, a nossa convidada, que é a Mel. Ela também tem um filho
né, com autismo, e ela sabe de perto como é essa realidade, esse desafio de conduzir. Hoje, existem profissionais especializados nesse assunto, ou a verdade é que todo profissional deve ter essa sensibilidade? Porque muitas mães, às vezes, vai naquele profissional, o profissional não está preparado, ela não se sente acolhida, a criança muito menos, e aí já gera um sofrimento que deveria ser um momento de cuidado. Qual é a realidade hoje, dentro da oftalmologia, para esse cuidado voltado para as pessoas neurodivergentes? A inclusão é para todos. A inclusão é da sociedade, não é só do oftalmologista. E isso inclui qualquer colega oftalmologista, tem que ter a sensibilidade. Eu não gosto dessa palavra, um especialista nisso. Eu gosto da palavra que a inclusão é para todos. Toda a sociedade precisa ser incluída. E como eu acabei de falar, antes mesmo do profissional, são as pessoas envolvidas, desde o porteiro que recebe, a recepcionista, a secretária, as pessoas que estão em volta necessitam de inclusão e necessitam dessas informações para que tudo se torne mais leve. Então, hoje a gente já aprendeu um ponto importante. Independente de qualquer coisa, a visita ao oftalmologista é fundamental. Perfeito. Então, tem que levar esse pequeno no oftalmologista pelo menos uma vez por ano. Outra coisa que a gente já aprendeu nessa conversa é que todos nós precisamos estar preparados para incluir com muita sensibilidade e empatia, entendendo ali que o outro tem as suas dificuldades e a gente pode ajudar. Mas vamos aprender mais, que a nossa conversa está só começando. Doutora, existe alguma adaptação visual que possa ajudar no dia a dia a criança com autismo? Existe sim, né? A gente tem vários aparelhos modernos, mesmo na hora do exame oftalmológico, a gente usa já um aparelho para atrair. Antigamente era só mostrando figuras e letras. Hoje em dia a gente já tem um sistema chamado SAVE, que é um sistema mais atrair eletrônico visual, que a gente busca atrair a criança na hora do exame oftalmológico. Eu acho que eu postei a foto do SAVE, depois coloca para as pessoas verem. Através desse televisor, a gente consegue atrair com algumas formas melhores, botando figuras mais coloridas, figuras de animação, que facilita. A gente sempre tem que olhar na altura do olho do paciente. Por exemplo, se é criança, eu chego a ficar de joelho ou a sentar da altura da criança, para que ela se sinta mais confortável na hora do exame oftalmológico. Sempre explico para as mães, deixe curtir a sala, primeiro se ambientalizar. Não é sempre que a gente consegue o exame de primeiro, aí eu explico para a mãe se acalmar, que a gente tenta num segundo momento. Não é na primeira consulta que a gente precisa colocar colírio para dilatar. Às vezes a gente consegue ter pelo menos a noção da acuidade visual daquele paciente, da criança, mesmo sem dilatar, porque a dilatação também gera um processo, né? Você ficar sem enxergar direito, você já não entende o mundo. Ainda ficar com a pupila dilatada é um pouco complexo, tem que ter essa sensibilidade. E a gente também, aquilo que eu falei, tem que observar na hora de colocar nos aparelhos, explicar bem antes o que é que a gente vai fazer, porque a explicação ela é muito importante para o neurodivergente. Sempre que a gente explica, ele entende e consegue acolher melhor a informação. E também verificar a temperatura dos aparelhos e do ambiente da sala, se está muito frio, se está muito quente, para deixar um ambiente mais acolhedor. Doutora Cassandra Costa, que além de excelente médica oftalmologista, também é uma mãe atípica. Sou uma mãe atípica. Tem toda uma história de envolvimento com a causa. Eu queria que você conversasse com a gente hoje sobre esse lugar que você faz parte, até para ajudar outras mães que buscam também mais informações sobre esse assunto. Eu fico feliz, aqui eu faço parte do núcleo de pesquisa, sou mãe atípica, médica, e assim, a vida traz propósitos, e um dos meus propósitos, eu amo a oftalmologia, mas pelo meu filho eu acabei me especializando em autismo e TDAH e faço parte do Instituto DAF1, que é um instituto voltado para as pesquisas científicas. Nossa busca é sobre tratamentos novos, né? Nós temos pesquisas científicas em todas as universidades importantes brasileiras, nós temos pesquisas fora do Brasil e a gente busca o conhecimento, a informação salva. Eu sempre gosto dessa frase, né? E a gente está aqui para acolher, e eu como médica, mãe atípica, estou aqui para acolher todo mundo. E eu acho que muita gente já sabe do meu acolhimento e quero realmente verificar e mudar o mundo e essa visão sobre o neurodivergente. Estamos aí nessa luta e eu convido todos a vocês a seguir o Instituto DAF1
Nós vamos lançar um documentário sobre novas terapias gênicas. Em breve eu falo disso aqui também. Já estou ansiosa, porque seria a minha próxima pergunta. Você que está aí sempre ligada nos avanços, nas pesquisas científicas, o que é que a gente pode esperar para o futuro no tratamento? O que é que a gente pode imaginar? Também a falar que eu me incluo dentro de uma neurodivergência. Eu tenho TDAH, já diagnosticado na fase adulta, o que me trouxe muitos prejuízos ao longo da vida e que hoje eu estou aí me acostumando, aprendendo a lidar com o meu funcionamento. Perfeito. Tem dias mais fáceis e tem dias mais difíceis. Ontem eu tive um dia difícil. Minha cabeça bagunçou de um jeito que eu precisei parar de falar com todo mundo, parar de olhar o celular e simplesmente ficar quieta. Reconectar. E aí eu tive que ter paciência comigo, desligar tudo e ficar lá quieta, só com a minha própria cabeça, enfim. Mas nós somos assim, mas também tenho aprendido a amar meu funcionamento. Perfeito. E isso tem sido muito positivo. O que é que a gente pode imaginar para o futuro dentro das pesquisas científicas? Adoro esse nome, futuro. Eu digo é para um futuro melhor. O que é que a gente pode imaginar, doutora? Terapia gênica. A gente busca mesmo uma mudança, né, em alguns transtornos que têm alterações genéticas e trazer um tratamento. Eu sempre falo que o tratamento ele vai trazer a qualidade de vida, né? A gente busca a funcionalidade, igual você falou. Ontem você desregulou, essa é a palavra. Teve uma desregulação. E o que é que a gente busca nas pesquisas? Que cada vez menos ocorram esses impactos na vida da pessoa neurodivergente. Com o tratamento genético, a gente busca fazer com que a genética traga uma funcionalidade para o gene que não está funcionando. Então, de certa forma, é uma cura. Olha, né? E assim, é muito futuro, mas ele cada vez mais se torna presente. Então, a gente busca também pesquisas na bricobiota intestinal, na imunologia, né? A gente sabe que o neurodivergente, ele funciona diferente, o nome já diz. E aí a gente busca em todo o funcionamento dessa neurodivergência pesquisas para que tragam melhor qualidade de vida para todo mundo. Eu sempre falo, as pesquisas não é para o meu filho, não é para o DAF1, a pesquisa é para o mundo. Vai trazer e vai salvar muita gente. E a gente está aqui lutando para isso. Então, a gente já pode falar que nos próximos 5 anos já teremos aí mudanças significativas. Ansiosa para ver tudo isso acontecendo. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Esse programa está sempre de portas abertas para esse assunto, para a inclusão, para conversar sobre isso. Porque muitas vezes a gente é leigo e não compreende. E ninguém é obrigado a nascer sabendo de nada. Realmente é necessário conversar para entender e fazer com que tudo funcione muito bem para nós e para quem está ao nosso lado. Afinal de contas, nós somos esse ser social que interage e é importante sempre identificar ali o outro. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.